Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na lição de número 5. Vamos falar hoje sobre os dons de elocução. É uma alegria muito grande estar aqui todas as semanas com todos os irmãos, com todas as irmãs. Quero já de antemão agradecer o carinho de todos, o comentário de todos, você que tem compartilhado as minhas aulas, que Deus na pessoa de Jesus Cristo continue te abençoando. Você que tem curtido minhas aulas, está fazendo com que meu canal seja sugerido pelo YouTube. Muito obrigada. Não sei externar o meu carinho por todos os irmãos e todas as irmãs, mas sou grata a Deus por contribuir. É um privilégio para todos nós servirmos no reino de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito destes dons. Hoje nós terminamos a lista, entre aspas, dos dons espirituais citados pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. E hoje nós vamos encerrar falando destes dons maravilhosos e ao longo da aula nós vamos falar sobre cada um deles e hoje nós vamos tirar de fato todas as nossas dúvidas. Qual de fato é o dom mais importante? Nós vamos aprender bastante na palavra de Deus. Então, o que são dons de elocução? Os dons de elocução são aqueles dons que a pessoa fala alguma coisa. Por isso que ele é chamado de dons de elocução. O que é elocução? Vamos ver o significado de elocução. Elocução é um termo próprio da linguística e que significa a forma da enunciação do pensamento através de palavras. O dicionário teológico, ele trata os dons de elocução como dons de alocução. Então nós vamos ver qual é a diferença de um dom de elocução. Já aprendemos o conceito de dons de elocução, né, que ele é próprio da linguística. E alocução é um discurso breve ou uma exortação dirigida a alguém. Então, alguns dicionários nós vamos encontrar dons de elocução, que alguém fala, e outros dicionários nós vamos encontrar dons de alocução, que é um discurso breve ou uma exortação dirigida a alguém. E hoje nesta lição, entre os dons de elocução, nós vamos tratar sobre o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. São 3 dons indispensáveis à Igreja de Cristo. Assim como os outros dons que nós falamos, outros 6 dons que nós falamos, são de vital importância para a Igreja de Jesus Cristo, estes 3 dons também são de vital importância. E eles não foram colocados hoje, né, em terceiro lugar, por serem dons menos importantes. A Bíblia não trata nenhum dom como mais importante ou menos importante. E esses 3 dons também, por estarem por último também, eles não são menos importantes do que os outros dons. Então nós vamos falar sobre isso. E por que nós precisamos estudar estes assuntos? Por que agora nós estamos estudando estes assuntos? Para evitar os erros doutrinários, para que os erros doutrinários sejam corrigidos, assim como o apóstolo Paulo fez na igreja de Corinto. Quando ele ficou sabendo dos acontecimentos daquela igreja, achou-se necessário que ele escrevesse para aquela igreja, corrigindo os erros doutrinários. Então, de quando em quando, a igreja precisa estudar. Sempre há novos crentes, novos convertidos em nosso meio, e estes erros teológicos, doutrinários, eles precisam ser corrigidos no meio da igreja para que as pessoas não pequem ou vivam de forma errada os dons espirituais. Então, para que nós também não vivamos
os mesmos erros espirituais da igreja de Corinto, da igreja primitiva. Era uma igreja nova, crentes recém-convertidos, recém-saídos do paganismo, então eles precisavam ser corrigidos, né? Quando nós lemos a carta, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele corrige aquela igreja com mão firme, mas com amor, né? Ele ama aquela igreja, ele ama os irmãos daquela igreja, então ele trata aqueles irmãos com amor, mas não deixa de ter uma mão firme para corrigir os erros doutrinários que aquela igreja estava vivendo daqueles dias. Da mesma forma que aquela igreja, ela vinha de um contexto cultural pagão, muitos de nós também, por que não dizer que a maioria de nós também saímos de um contexto cultural pagão, né, da idolatria, quando nós adentramos dentro da nossa igreja local e como pedras vivas começamos a fazer parte deste corpo invisível de Jesus Cristo. Então sempre nós precisamos aprender, renovar este ensinamento para que nós não desviemos da doutrina sã, da doutrina verdadeira, do estudo verdadeiro a respeito dos dons espirituais. E nós trazemos em nós, como eles levaram, os mesmos costumes. Então nós precisamos ser ensinados de quando em quando a respeito dos dons espirituais. E até porque quando a gente passa muito tempo sem estudar, nós esquecemos de fato a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos fazer um hábito, né, um costume, a leitura da palavra de Deus. E eu espero que você esteja lendo a Bíblia outra vez este ano também. Nós não podemos ser enganados. E se nós não estudarmos a respeito dos dons espirituais, infelizmente, muitos de nós já foram enganados, ou até mesmo nós podemos ser enganados pelos lobos vestidos de cordeiros e seguir pessoas que não conhecem nada a respeito dos dons espirituais, e nós vamos cair no mesmo engano que elas caíram. Os propósitos destes dons, não somente desses 3 que nós estamos estudando hoje, mas de todos os dons que nós estudamos, o propósito final deles não é a edificação pessoal. Todos os dons, o propósito final dele é a glória de Deus e para a edificação dos outros. Se eu tiver um dom espiritual e eu não edificar a igreja de Cristo, se eu não edificar o meu próximo, ele, na verdade, não terá muito valor, porque o valor vai ser egoísta para o meu benefício e para o meu prazer, salvo o dom de variedades de línguas. Nós não recebemos estes dons por méritos, porque somos melhores do que algum irmão, porque somos pessoas especiais ou porque nós trabalhamos muito na obra de Deus. O Espírito Santo, ele distribui a cada um para o que for útil. Então, se nós temos algum dom, se você tem algum dom, não é porque nós somos melhores, somos mais santos do que os outros, estamos mais próximos de Deus, nada disso. Se alguém tem esse pensamento, ele precisa tirá-lo imediatamente do seu coração. Não somos mais especiais do que os nossos irmãos em Cristo. É para utilidade no reino de Deus. Nós somos úteis ao reino de Deus. Por isso, o Espírito Santo distribui estes dons espirituais. E quem profetiza, ele profetiza para edificação, para consolação e para exortação da igreja. Este é o propósito final da profecia. Por que nós estamos falando profecia? Porque o dom de línguas, se houver intérprete, ele tem o mesmo efeito da profecia. E essa edificação é para a igreja como um todo, né? E não estritamente para a pessoa que tem este dom. Estas manifestações, elas são manifestações sobrenaturais e elas são vindas do Espírito Santo.
e não podem ser utilizadas de forma incorreta na igreja. Sempre tem crentes novos na igreja. E a maturidade cristã, ela é necessária. Só que ela vem aos poucos. A maturidade cristã, ela não acontece imediatamente quando nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo. É como a santificação. É um degrau de cada vez. E a maturidade cristã também é assim. Nós vamos amadurecendo espiritualmente dia após dia. É de maneira gradual. Por isso, os erros doutrinários, eles devem ser ensinados e corrigidos para que nós cheguemos à maturidade cristã. Se estes erros doutrinários e teológicos, eles não forem ensinados, infelizmente, muitos cristãos continuarão ainda sendo inconstantes e meninos na fé. Nós sabemos que a promessa de todos profetizarem, ela foi feita lá na antiguidade, pelo profeta Joel. Nós lemos esta profecia de que chegaria um dia que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne e todos profetizariam. E nós também encontramos essa profecia no livro de Isaías, quando Deus disse que ia também derramar do seu Espírito. Mas o falar em outras línguas, nós encontramos no Novo Testamento pela primeira vez em Atos, no capítulo 2, mas ali como glossolalia. Algumas pessoas acreditavam no mundo helenístico que elas eram mais próximas dos deuses, e esta proximidade, ela deveria se manifestar por meio de transes, discursos extasiados e outras formas de comportamento incomum e bizarro. Por isso, na igreja de Corinto, tinha algumas pessoas que formavam o grupo de Apolo, porque ele era mais eloquente em sua pregação. Alguns oradores de centros religiosos, eles recebiam drogas para provocar as suas elocuções. Então, não é de admirar porque os irmãos de Corinto eram atraídos pelo dom de línguas. Para eles, este era o dom mais espetaculoso do Espírito Santo. Para eles, isso era como era medido a espiritualidade das pessoas. Para eles, as pessoas que falavam línguas estranhas, elas estavam mais próximas de Deus, porque elas tinham vindo com esta cultura pagã, helenística, para o seio da igreja. E por isso elas pensavam que estas pessoas eram mais espirituais. A igreja de Corinto, eles mediam a espiritualidade da pessoa pelo tanto de línguas estranhas que eles falavam durante o culto. E não importava que essas pessoas estivessem em pecado, mas se elas falassem línguas estranhas, sim, estas pessoas eram espirituais. Infelizmente, hoje muitas pessoas têm este mesmo conceito. A pessoa pode viver de qualquer forma, mas se ela profetiza e se ela fala línguas estranhas, as pessoas acreditam que elas estão mais próximas de Deus e que a espiritualidade delas está acima da média em relação às outras pessoas. Como se Deus não se importasse com o comportamento das pessoas. Era assim também na igreja de Corinto. Nós devemos entender que eles tinham saído há pouco tempo do paganismo e é muito perigoso transferir para a fé cristã noções a respeito da espiritualidade pagã. É o que acontece muito hoje, nas novas igrejas, nas igrejas midiáticas, que elas trazem essa cultura do paganismo para dentro da igreja de Cristo, e por isso nós estamos vendo tantas aberrações no mundo gospel, tantas aberrações no mundo pentecostal. E eles tinham sido, então, influenciados que alguém, em um transe estático, pronunciou um anátema. Pronunciou:
Jesus seja amaldiçoado. Justamente. Algum profeta no meio da igreja de Corinto emitiu esse som, esta profecia contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Poucos coríntios se abalaram com isso. Eles acreditavam que o que a pessoa fazia, não importava o que, era uma inspiração divina. Então Paulo teve de acertar estes erros, dizendo ser impossível que alguém que diga isto, que Jesus Cristo seja amaldiçoado, esta pessoa tenha o Espírito Santo de Deus. E nós também devemos ter o mesmo cuidado em não acreditar que alguém que profetiza algo que não tem apoio bíblico seja de Deus mesmo assim. De uma pessoa que a sua vida está atolada no pecado. Nós estamos falando aqui de prática de pecado, porque todos nós pecamos. Aquele que não diz que não peca, já está pecando. A diferença é que nós não podemos viver na prática do pecado. Então, uma pessoa que profetiza e vive na prática do pecado, olhando para as Escrituras Sagradas, nós não podemos acreditar que o Espírito Santo de Deus vive dentro daquela pessoa, ou que ela profetiza vem do Espírito Santo de Deus. Assim como eles, muitos cristãos têm se desviado da verdadeira espiritualidade e dão ênfase a este dom mais espetacular do Espírito Santo, porque na verdade é maravilhoso ver alguém falando em línguas estranhas. Então nós aprenderemos nesta carta como o Espírito Santo opera em nossas vidas e também como ele opera no meio da igreja de Jesus. Então, no primeiro tópico nós vamos falar sobre o dom de profecia. Primeiro eu preciso saber o conceito. O que é dom de profecia? Primeiro vamos entender o que é ser um profeta. Nós vamos ver a diferença de um profeta do Antigo Testamento, do profeta do Novo Testamento e do dom de profecia na atualidade. No Antigo Testamento, profeta era uma pessoa devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus e em lugar de Deus. Ele era um mestre incontestável quando, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, ele era o porta-voz oficial de Deus. Então, o profeta é ser um porta-voz, é falar no lugar de alguém. E no caso aqui, ser um porta-voz de Deus, falar no lugar de Deus. A sua missão, qual era a missão deste profeta, deste porta-voz? Era preservar o conhecimento divino, para que as pessoas conhecessem quem era Deus, o rigor, né, de Deus, o que acontece quando uma pessoa peca, o que está preparado para as pessoas, o juízo iminente, o juízo vindouro, o julgamento divino. E também para manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. Para nós conhecermos a vontade de Deus, nós temos que ler as profecias. O ministério profético, que é chamado de profetismo, ele durou até o ministério de João Batista. Os que hoje detêm o dom profético não mais possuem autoridade e prerrogativas dos mensageiros divinos dos tempos bíblicos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos vários profetas. Nós encontramos Ágapo, né, que ele era profeta, e vários outros nós encontramos no Novo Testamento que eles eram profetas. Eles não tinham a Bíblia escrita, eles tinham os livros do Antigo Testamento escritos, né, não todos juntos em um único livro. Então, quando o cânon sagrado fechou, as revelações de Deus, elas acabaram a respeito da salvação. Então, hoje, na atualidade, o que é exercido é o dom de
profecia. O ministério profético, ele acabou tanto no Antigo Testamento quando o cânon sagrado foi fechado. Por isso, nada mais pode ser acrescentado na Bíblia Sagrada. Então, nessa dispensação, o dom profético, ele tem como função exortar. Ele tem como função consolar e edificar o povo de Deus. Jamais o dom de profecia hoje, ele pode modificar os artigos de fé. Ah, Deus mandou falar que aquilo que estava escrito não é tanto daquele jeito, porque agora é desta forma. De jeito nenhum. Hoje o dom de profecia, ele é exclusivamente para consolar, edificar e exortar. Ele não modifica os artigos da nossa fé. Ele não altera doutrinas. Ele não traz novas revelações, como pressupõe muitas religiões. Encerraram quando o cânon sagrado foi fechado. O dom de profecia, ele refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, numa língua conhecida a quem se fala. Então, para você entregar uma profecia para alguém, né, seja para consolar, seja para edificar, seja para exortar, tem que ser no idioma que a pessoa vive, para que ela entenda. Ela edifica especialmente a nossa fé, nos exorta principalmente na nossa fidelidade a Deus, nos exorta no amor e nos consola, pois ela nos anima e revivifica a nossa esperança. Aqueles que eram usados regularmente com este dom, eles eram chamados de profetas. Mas qualquer um de nós, quando a Bíblia diz que qualquer um ou todos, ela não está dizendo que todos os crentes profetizarão ou terão o dom de profecia. Mas qualquer um de nós que tenha o dom de profecia, ele pode ser usado com este dom, a qualquer momento, para aquilo que for necessário. Mas esta profecia, ela deve passar pelo crivo da palavra de Deus. E ela está sujeita a ser julgada pelos outros profetas e por toda a congregação. A profecia, ela é passível de julgamento. Profetizar não é desejar o bem para os outros. E nós encontramos muito isso nos nossos púlpitos. O pregador, ele diz que vai profetizar na vida de alguém, mesmo ele sabendo que nenhuma profecia é de vontade humana. Então, para agradar a plateia, ele diz que vai profetizar. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer isso. A profecia, ela não é de vontade humana. Ela vem do Espírito Santo para um momento oportuno e para algo que for útil naquele momento. Quantas pessoas, infelizmente, por causa de profecias falsas, casamentos errados por profecia falsa, muitas pessoas se desviaram do caminho de Deus por causa de profecias falsas, de profecias que nunca se cumpriram. Pessoas que receberam profecia a respeito de casamento, né? E encontramos muitos casamentos fracassados por causa dessas falsas profecias. A profecia falsa, ela gera uma falsa esperança. Muitos falsos profetas têm se levantado para enganar uma multidão. Mesmo no Antigo Testamento, com uma lei rígida para os profetas falsos, mesmo lá, nós encontramos homens que já tinham se desviados, né, do caminho do Senhor e foram profetas falsos. Nós encontramos vários relatos de profetas falsos. O velho profeta que mentiu para o profeta de Deus, que foi profetizar contra Jeroboão.
ele foi culpado da morte daquele homem, né? Ele foi morto por um leão. O profeta Zedequias, ele profetizou falsamente para Acabe. E quando Micaías, então, profetiza a verdade, ele ainda agride Micaías, porque ele não aceitava que a palavra estivesse com Micaías e não com ele, mesmo ele sabendo que ele estava profetizando, não era de Deus. Nem por isso, por existir profecias falsas, nós podemos desprezar as profecias, ou mesmo sufocá-las no meio da igreja. Já vivi momentos na igreja que alguém levantava para profetizar e logo tocava um sininho para silenciar a igreja. E com este comportamento, muitos profetas foram mortos, né? Mortos, entre aspas, dentro da igreja. E nunca mais se levantaram para profetizar. Alguns líderes acreditam que as profecias têm que partir deles, desconhecendo a palavra de Deus, que todos podem profetizar, mas tudo com ordem e com decência. Nós devemos examinar tudo e saber que toda profecia deve ser julgada. O profeta não pode se doer, porque esta profecia é cabível de julgamento. Eu conheço algumas pessoas e acredito que você também deve conhecer pessoas que desprezaram as profecias e se deram mal. Conheço pessoas também que desprezaram os profetas e se deram mal. A palavra de Deus não fala para mim julgar o profeta, mas que eu julgue a profecia. E o que a Bíblia nos orienta a fazer? Se aquela profecia não se cumprir, o tal profeta não falou de Deus. Mas até que não se cumpra, nós não podemos desprezar as profecias e nem desprezar os profetas. O espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta. O que isso quer dizer de fato? O que Paulo quis dizer de fato com isso? Que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ninguém bate o martelo em uma resposta conclusiva, mas há várias linhas de pensamentos a este respeito. Isto pode significar que os profetas estão sujeitos aos outros profetas. Pode ser que o espírito dos profetas pode significar seus dons espirituais, ou que os profetas podem disciplinar seu próprio espírito e se manter em silêncio sobre certas condições. É ter o controle sobre o impulso profético. Pode significar alguma destas coisas. A mais correta, mais próxima, né, da linha de pensamento é esta, que ele pode controlar sim os seus impulsos proféticos. Ponto 2. Relevância do dom de profecia. Qual é a importância do dom de profecia? Por que ele é tão importante na atualidade e no seio da igreja? Com este dom, o Espírito Santo, ele ilumina o progresso do reino de Deus. Com este dom, o Espírito Santo revela os segredos do coração e submete o pecado à convicção. A pessoa vai ficar convicta de que realmente ela está vivendo uma vida de pecado. Nós devemos saber qual o propósito de Deus no assunto. É necessário o dom de discernimento para sabermos se a profecia é de Deus, qual é a fonte da profecia. Nós sabemos que a profecia, ela tem 3 fontes. Então, sem o dom de discernimento, nós jamais saberemos a origem, de qual espírito o profeta está profetizando. Então, a profecia, ela tem origem divina, de Deus. Ela tem origem do homem, dos seus próprios desejos, do que ele sabe e do que ele quer profetizar.
e também ela tem origem diabólica. Então nós precisamos ter muito cuidado, orar e buscar de Deus discernimento para saber qual é a fonte daquela profecia que está sendo falada para a igreja ou para a nossa vida em particular. Devemos nos acautelar quanto às profecias e quanto aos falsos profetas. Muitos correm atrás de profecias ou de profetas, como se ele fosse um cartomante e pudesse ler sua sorte todos os dias. Deus não fala toda hora. Nós precisamos entender isso. Deus não fala toda hora. Deus não fala em todo culto. Deus não fala em todo o momento. E nem fala quando nós queremos ouvir. E Ele também não fala para muita gente ao mesmo tempo. A profecia, ela deve ser regulamentada na igreja. Paulo disse, fala em 2 ou 3, cada um por sua vez. O que Paulo está dizendo? Num culto, no máximo, 3 profetas podem falar. Mas cada um por sua ordem. E se um estiver sentado e a palavra estiver com ele, os outros sentam e ele fala. Tudo com ordem. Não é todo mundo em pé. Aqueles que estão ouvindo assentados e aqueles que estão falando em nome de Deus, porta-vozes de Deus, né? Coloque-se de pé e fale o que Deus ordenou que falasse. Quer dizer, um culto, ele não pode ser o tempo todo de profecia. Ou uma bagunça, todos profetizando ao mesmo tempo. Se alguém está profetizando, todos devem silenciar e ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja. E o culto, se ele for desta forma, ele não vai ter espaço para a pregação da palavra de Deus, que é a maior profecia. Ela sim tem exclusividade na hora do culto. A finalidade maior da profecia é nos levar a Cristo, além de prenunciar o futuro. No ponto 3, quais são os propósitos da profecia? Nós já sabemos que não é para meu enriquecimento, não é para fama, não é para sucesso, não é para edificação pessoal, né? O Espírito Santo não me deu esse dom para me ficar rico e andar no mundo inteiro profetizando, de maneira nenhuma. Se alguém tem esse pensamento, está errado e é antibíblico. O propósito final da profecia, né, do dom profético, é edificar o todo. Um dom que não edifica o próximo tem algo errado. Então, o propósito do dom de profecia é para edificar, consolar e exortar. Não é porque você tem o dom de profecia que você foi vocacionado a pastorear igrejas. Há igrejas que elas são guiadas por profetas com permissão dos seus líderes, esquecendo-se que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. No passado, todos os reis tinham ao seu lado profetas como conselheiro. Então, quando os reis iam fazer alguma coisa, eles buscavam a Deus por intermédio deste conselheiro profeta, que consultavam a Deus por eles. Mas nesta dispensação, nós temos o Espírito Santo, que nos conduz pelos caminhos certos. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que é a profecia por excelência. A Bíblia tem conselhos práticos para qualquer área da nossa vida. Muitas pessoas não fazem nada se não consultarem um profeta ou uma profetisa. Infelizmente, a maioria deles falam o que nós queremos ouvir. Falam as mensagens que nós estamos querendo ouvir. Massageiam o nosso ego como se nada de ruim fosse nos acontecer. Profetizam nos púlpitos, o qual são chamados para pregar, e pasmem, profetizam somente coisas boas.
somente o que nós queremos ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Muitos profetas têm medo de trazer a palavra de Deus e ele não ser mais convidado. A sua agenda ficar cheia apenas de linhas, né? E muitos levam um sustento para casa por intermédio deste dom. Então, um conselho que fica para nós: cuidado com profecias de casamento, profecias de riquezas, de sucesso e de fama, porque muitos traspassaram suas vidas por causa destas profecias.